Há alguns seres que se movem e outros que não se movem. Aqueles que se movem possuem alma. Então, o que é a alma? O que é alma? É a pergunta que nos fazíamos há pouco. Aristóteles remonta a sua concepção ilemórfica, ou seja, a união de matéria e de forma da própria realidade, segundo a qual todas as coisas em geral são sínolos, são junção de matéria e forma. A matéria é potência e a forma é ato. Bom, isso naturalmente vale para os seres viventes. Um cachorro, por exemplo. Um cachorro tem a matéria e tem um princípio de vida. Então vamos deixar essa primeira definição de alma aqui. Alma é um princípio de vida. Dito isso, tudo que tiver vida tem alma. Porque se eu acabei de definir a alma como um princípio de vida, então uma planta deve ter alma. E de fato tem, porque é um ser vivo, né? Que tipo é a alma da planta? Poxa, a alma da planta é uma alma vegetativa. Muito simples, apenas garante o princípio mesmo de vida. Vocês já devem ter escutado que quando uma pessoa está no hospital, já praticamente nas últimas, numa situação realmente de grande dificuldade, mobilidade, quase morrendo. Às vezes só está na medicina paliativa. O que a gente diz? Que essa pessoa está vegetando. Quer dizer que ela está viva, mas não tem mais as funções motriz, não raciocina mais, está apenas vegetando. Essa pessoa tem a alma no mesmo nível que uma planta praticamente, né? Então percebam que a planta e um ser humano vegetando estão quase que num nível semelhante. Não é assim porque, logicamente, a alma humana tem capacidades e potencialidades que no momento, digamos assim, não estão ativadas, porque em outros momentos estiveram. Então nunca é lícito praticar a eutanásia em um ser humano só porque ele está em estado vegetativo. Nesse caso, o que se faz é simplesmente manter a medicina paliativa, mas sem fazer novos tratamentos e deixar a pessoa morrer. Entenderam? É diferente. Matar e deixar morrer. Deixar morrer pode, porque, enfim, todos nós vamos morrer algum dia, né? Então, se tira aquele acúmulo de medicina desnecessário, que seria só para prolongar a vida e, diga-se de passagem, prolongar também o sofrimento, então a família pode decidir, não se dará mais nenhuma medicina extraordinária, se manterá apenas a alimentação, né, a bebida, né, água, enfim, e alguma coisa que tire a dor, pouca coisa, né, o que a gente chama de medicina paliativa mesmo, até a pessoa morrer, porque não tem mais como ficar exigindo de Deus quando Deus mesmo já está dizendo chega, está na hora de vir para o céu, está na hora de partir dessa, né? Então por isso tem momento que é preciso deixar morrer. Não é lícito matar, mas é lícito deixar morrer em determinadas situações, inclusive é o mais lógico, é o mais racional, mais razoável e também o mais cristão, diria eu, né? Claro, tem que avaliar a situação e normalmente para a família isso é muito difícil, né? Tomar essas decisões. Mas tudo bem, então um cachorro também tem alma porque está vivo. A alma é princípio de vida, então onde há um ser vivo há a vida, a alma. Então qual é a diferença da alma para o cachorro para a alma da planta? A planta nós vimos, é apenas uma vida muito simples. O cachorro já tem uma vantagem sobre a planta, ele se move. Já que a sensação e o movimento se encontram no cachorro, no gato, nos animais em geral,
Então, é preciso dizer que a alma do cachorro é superior à alma da planta. A alma dos animais tem sensação e movimento, enquanto que a alma das plantas só tem nascimento, nutrição, etc., né? Então, um animal que consiga, evidentemente todo animal consegue ter movimento próprio, então sua alma é superior. A gente diz que, além das funções vegetativas da alma que o cachorro também tem, ele tem algo a mais, ele tem as funções animais da própria alma. Quer dizer, uma alma animal. O cachorro não tem somente a alma vegetativa, mas tem também essa outra parte da alma que nós chamamos de alma de caráter sensitivo motor, ou seja, a alma animal, né? Bom, então, tudo bem, o cachorro tem a alma animal, né? Ou seja, se a gente falar de uma alma vegetativa, de uma alma animal e de uma alma espiritual, dá a impressão que são 3 almas, não é? Não é que são 3 almas, é que a alma tem funções. A alma da planta só tem as funções de caráter vegetativo. A alma do animal tem as funções de caráter vegetativo e também as funções de caráter sensitivo motor. Só que para a gente se entender mais, a gente costuma dizer que a alma pode ser vegetativa, animativa e intelectiva. Só que ao usar essas categorizações, essas 3 que eu acabei de citar, parece que existem 3 almas. Não existem 3 almas. A alma é a que é. A alma é a que é na planta, com as suas características vegetativas. A alma é o que é no animal irracional, que tem o seu caráter vegetativo, mas também tem o caráter sensitivo motor. E a alma é o que é no ser humano, com as características vegetativas, sensitivo motor, mas também como conhecimento, deliberação e escolha, que é o que a gente chama de a parte espiritual da alma, né? Então, essa é a nossa lógica. Então, por que o cachorro tem alma? O cachorro tem alma, ele está vivo, ele tem as funções vegetativas e ele tem as funções sensitivo-motor. Mas ele não tem as funções espirituais, conhecimento, vontade, deliberação, isso ele não tem. Portanto, ele não tem, o cachorro, o animal irracional em geral, não tem a parte intelectiva. E por isso a alma do cachorro morre quando morre o cachorro, de maneira semelhante a como a alma da planta morre quando morre a planta. Certo? Agora, por que a alma humana não morre quando morre o homem? A alma humana não morre porque ela se caracteriza por ser aquela alma que tem funções espirituais. E o que é espiritual não morre. Morre aquilo que é material. Mas o que é espiritual não morre. Por exemplo, os anjos são espirituais, não morrem. Deus é espírito, não morre. A alma é espiritual, não morre. Por isso a alma humana, ela não morre. Percebem? E onde é que a alma humana não morre? Ela não morre nesse aspecto de inteligência, vontade, deliberação. Ou seja, a parte intelectiva, a parte espiritual não morre. O apóstolo Paulo chega a dizer na carta aos Tessalonicenses que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados para a vinda do Senhor. Não é que São Paulo esteja dizendo que o homem esteja constituído de corpo, alma e espírito, como se fossem uma composição tripartida. Não, não é isso. São Paulo está querendo dizer que o ser humano, como diria Aristóteles, está formado de corpo e alma. Só que a alma do ser humano tem a parte espiritual, tem um aspecto espiritual, tem um caráter espiritual. E por isso nós falamos que o homem tem espírito. Não porque o espírito seja uma coisa diferente da alma,
mas porque a alma humana, ela é espiritual. Ou seja, ela tem as funções espirituais. Quais são as funções espirituais? Ora, as funções espirituais são a parte intelectiva, racional, volitiva, deliberativa. É isso, né? Aristóteles trabalha tudo isso, mas em vez de seguir toda a lógica aristotélica, nessa nossa aula, nós já vimos então como a gente pensa junto com Aristóteles e junto com a grande tradição de séculos. O conhecer intelectivo, assim como o perceptivo, é explicado por Aristóteles em função das categorias metafísicas de potência e ato. A inteligência é de per si capacidade e potência de conhecer as puras formas. Por sua vez, as formas estão contidas em potência nas sensações e nas imagens da fantasia. Quer dizer, você olha para uma cadeira, você olha para uma mesa, você olha para um livro e você tem essas formas mentais aqui na sua mente. Agora, é preciso algo que traduza em ato essa dupla potencialidade. A inteligência é capacidade ou potência de conhecer, por um lado. E as formas estão contidas em potência na nossa imaginação. Então, há algo que possa traduzir, digamos assim, em ato, porque o intelecto, ele é potência para conhecer. Aquilo que está na nossa fantasia é potência para ser conhecido. Então, como traduzir essa dupla potencialidade, essa dupla capacidade, potência e capacidade é a mesma coisa, tá? De tal maneira que o nosso pensamento se atualize, captando em ato a forma que está em potência. Daqui nasce a distinção que se tornou fonte de inúmeros problemas e discussões, tanto na Antiguidade como na Idade Média. Ou seja, o intelecto é potencial e o intelecto atual. Ou seja, o intelecto agente e o intelecto passivo. Aristóteles afirma que o intelecto ativo é na alma. Quer dizer que há como que uma luz natural que ilumina as formas em nós. Quer dizer, o que eu tenho na mente? Eu tenho na mente a forma de uma cadeira, mas são apenas formas da minha fantasia. Como é que eu chego à noção de cadeira? Isso é uma cadeira, né? Então, minha alma tem uma capacidade de iluminar esta forma. Eu tenho que afirmar que a minha alma tem uma capacidade de conhecer. Enquanto que tem uma capacidade de conhecer, então é o intelecto passivo. Mas enquanto que a minha alma como que projeta uma luz sobre as formas, fazendo com que as formas sejam em mim noções, conceitos, a isso nós chamamos intelecto ativo. Quer dizer que em nós existe uma dimensão meta-empírica, suprafísica, espiritual. Isso seria um aspecto como que divino em nós. O intelecto agente em nós não é Deus. Quer dizer, não é Deus que está assim dentro de nós e Ele ilumina essas formas, não. É que a nossa alma tem essa capacidade. Então, isso é uma realidade que nos leva a pensar em toda a maravilha que é ter uma alma espiritual e, portanto, inclusive uma capacidade de iluminar, uma capacidade de tornar realidades em potência em realidades atuais. Certamente essa questão de intelecto agente, intelecto passivo vai dar muita discussão ainda, mas fica essas ideias iniciais. Quer dizer, em nós existe uma capacidade de conhecer da nossa própria inteligência, isso é o intelecto passivo. Em nós existem umas formas adquiridas a partir das realidades que nós
conhecemos de maneira sensível. E então a gente se dá conta que existe como que uma dupla capacidade em nós. Algo parece que tem que iluminar essas capacidades para que sejam atuais, para que sejam em ato. Então a gente nota, a gente percebe que de repente nós chegamos aos conceitos, às noções, né? Pois bem, esse chegar aos conceitos, às noções é o que nos permite falar de um intelecto agente, quer dizer, de uma iluminação sobre as formas que faz com que o nosso intelecto passivo chegue a ser intelecto em ato. Bom, é filosofia, né? Nós temos que continuar pensando isso e você pode continuar dando voltas aí no assunto. De todas as maneiras, ao terminar de assistir esse vídeo, não se esqueça também de dar um like aí, de comentar o que você achou e até a próxima aula, se Deus quiser.